Fala aí, prof. Um podcast para quem ensina com afeto, aprende com o mundo e resiste com criatividade. Com Ana Grisolha, porque educar é um ato de coragem e ninguém precisa resistir sozinho. Oi, prof. Já aconteceu de você sentar do outro lado? De trocar a lousa pela cadeira? O comando pela escuta? Essa semana eu fui aluna de novo. Concluí uma capacitação em Power BI em outra unidade da organização que participo. E ali, sentada em uma cadeira de laboratório por horas, eu deixei de ser formadora para voltar a ser aprendiz. Foi aí que tudo mudou. Não por causa do conteúdo, que era riquíssimo, atual, direto ao ponto, com aplicação prática e imediata. Nem por falta de cuidado, o professor era extremamente atencioso, disponível, gentil. Mudou porque algo se revelou. Mudou porque eu, que tanto ensino, me vi exatamente no lugar de quem aprende e senti na pele aquilo que às vezes esquecemos de considerar. Não é fácil estar do outro lado da sala. Por mais que o tema seja importante, por mais que a intenção seja nobre, o corpo fala. E eu me peguei cansada, torcendo pela pausa, voltando do intervalo mais devagar, olhando o relógio com uma ansiedade silenciosa, com a mente querendo absorver, mas o corpo pedindo socorro. Foi ali que eu me dei conta. O que os meus alunos vivem todos os dias, eu também vivi naquele momento. Não era falta de competência ou falta de vontade, era humano, era real. Era um grito do corpo pedindo mais do que o conteúdo. Era o meu próprio sistema nervoso implorando por movimento, pausa, troca, respiro. A neurociência já não permite mais que a gente ignore isso. O cérebro adulto não aprende por imposição ou repetição mecânica. Ele precisa de sentido, de emoção, de propósito. Precisa se sentir seguro e estimulado. Se o ambiente é passivo, exaustivo, o sistema límbico aciona o modo de defesa, a atenção dispersa, a memória não fixa, o saber não se constrói. Segundo autores como Vygotsky, o aprendizado não é apenas um processo interno, mas um fenômeno relacional e cultural. Já Knowles, o pai da andragogia moderna, nos lembra que adultos aprendem melhor quando compreendem o porquê, para quê e com quem estão aprendendo. E se eu, que vivo de educação todos os dias, me vi desconectada, como fica o jovem aprendiz, o trabalhador da requalificação, o estudante que enfrenta jornadas duplas, triplas, até chegar à sala de aula com o cansaço da vida? E aí, prof, foi no final dessa capacitação que algo se transformou. Fui orientada a formar um grupo com colegas que eu não conhecia para realizar uma atividade prática. Entrei quieta, observando, e fui recebida com afeto. E ali, no meio de pessoas que até então não conhecia, eu senti o acolhimento que tantas vezes esquecemos de proporcionar em nossas formações. Em poucos minutos a atmosfera mudou, criamos laços, a tarefa ganhou sentido, o conteúdo ganhou vida. Senta aqui, Ana, pilota você, eles diziam. E naquele momento eu vi que eu fazia parte. Rafa, Washington, Cisne e eu éramos uma equipe, porque não era mais sobre Power BI, era sobre pessoas, sobre pertencimento, sobre cooperação. E aqui eu faço um agradecimento especial ao professor Gabriel. Foi ele que me tirou da zona do conforto, que gentilmente me impediu de permanecer com os meus colegas de sempre. E foi esse gesto, generoso e firme ao mesmo tempo, que me levou a vivenciar uma experiência nova, potente e transformadora. O seu olhar cuidadoso tornou tudo isso possível. E se você é docente de jovens e adultos ou em cursos profissionalizantes, vou te passar 5 práticas baseadas na neurociência e na andragogia para tornar essas aulas mais significativas. Primeiro, comece com o porquê. Explique o propósito da aula logo no início. Adultos precisam entender a utilidade que estão aprendendo. Estimule a troca, traga a experiência prévia dos alunos para o centro do debate, faça perguntas abertas, use rodas de conversa. Dê movimento à aula, alterne momentos de exposição com dinâmicas, desafios em grupos, mapas mentais e recursos visuais. O corpo precisa se movimentar para a mente se sentir ativa.
Crie microvitórias, divida o conteúdo em pequenas conquistas. Isso ativa o sistema de recompensa cerebral e motiva a continuidade. Cuide do vínculo, chame pelo nome, ouça com atenção, demonstre respeito e afeto. Um ambiente seguro e acolhedor é pré-requisito para qualquer aprendizagem real. E como diz Maturana, o aprendizado é um ato de convivência. O que faltava para mim não era técnica, era vínculo. A andragogia nos oferece pistas concretas. Adultos aprendem melhor quando participam ativamente, quando conectam o conteúdo à sua experiência, quando sentem respeito pelo seu ritmo e vivência, quando podem errar sem medo e quando veem sentido naquilo que se propõe a fazer. E isso se constrói com escuta, presença, afeto. Formações longas e expositivas não dialogam com o modo como o adulto se engaja com o mundo. Talvez você não dê a sorte de ter um professor Gabriel. A educação precisa sempre lembrar que somos corpo, emoção, memória e história. E agora, prof? Talvez você já tenha vivido isso. O corpo presente, a mente distante, o conteúdo certo, mas o ambiente errado, a vontade de aprender, mas a energia se esvaindo. Se sim, você entende o que eu vivi e talvez já tenha se perguntado: será que a maneira como estamos formando nossos educadores e técnicos ainda faz sentido? Esse episódio não é uma crítica, ele não traz respostas prontas, ele é, acima de tudo, um convite à reflexão. Para lembrar que ensinar não é apenas o conteúdo, é responsabilidade, aprender é mais do que um ato intelectual, é um ato relacional, é corpo, é vínculo, é troca. Esse episódio é um espelho para mim, para você, para todos nós que educamos e também precisamos ser educados. Quando o professor vira aluno, tudo muda, a escuta se amplia, o julgamento se cala, a empatia cresce e o ensino volta a ter sentido. E aí, prof? Quando foi a última vez que você aprendeu algo novo, sentindo na pele os desafios da sala de aula? Queria te dizer que toda a referência bibliográfica que inspirou esse episódio vai estar disponível na descrição do podcast. Se você quiser acompanhar minha jornada como educadora, me segue lá no LinkedIn. Vai ser um prazer caminhar contigo por lá. O link do meu perfil também vai estar na descrição, caso você queira conhecer mais da minha atuação. E já deixo aqui um spoiler cheio de alegria. Vem aí o lançamento do meu primeiro livro, O Professor no Centro do Jogo, que é um guia de inovação, reinvenção, escuta, resistência na sala de aula. Vai estar disponível na Amazon e também na Hotmart. É um material feito com coragem, cuidado e muito compromisso com quem educa. E tem mais, já está no forno o nosso site falaiprof.com.br. Lá você vai ter um espaço criado para o nosso encontro com conteúdos, estudos, treinamentos, reflexões e tudo que a tecnologia pode oferecer para aproximar saberes e fortalecer educadores. Quero fazer um agradecimento especial, além do professor Gabriel, que me treinou nessa capacitação de Power BI, a todos os meus colegas de gestão, TI, logística e mecânica, que contribuíram generosamente para o meu conhecimento. Essa troca me transformou. A gente se encontra no próximo episódio e até lá, que a sala de aula continue sendo um lugar de verdade, escuta e recomeço. Me encontra nas redes, no hashtag FalaiProf. E se quiser continuar essa conversa, a gente se fala pelo LinkedIn. Te espero lá. Tchau, tchau. Fala aí, prof. Nosso papo de hoje fica por aqui. Se fez sentido para você, compartilha com quem ensina com afeto, aprende com o mundo e resiste com criatividade. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.